Olá, eu quero dar a você as boas-vindas e também os meus parabéns. Sim, é isso mesmo, os parabéns por você estar investindo o seu precioso tempo no seu desenvolvimento pessoal. Isso mostra que você é uma pessoa diferenciada, isso é para poucos. Não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer isso. Por isso, sim, você merece os parabéns. E eu quero começar esse vídeo fazendo algumas perguntas poderosas, com o objetivo de levar você a uma reflexão sobre como é que está a sua vida e que direção ela está tomando. Você está indo rumo aos seus objetivos? Você está engajado em realizar os seus sonhos? Sabe aquele projeto que você fez há alguns anos atrás, ou que você sonhou ou imaginou? Está alinhado com a sua vida hoje? Vamos investigar. Me diz uma coisa, olhando agora para trás, você é capaz de identificar quantas oportunidades, boas oportunidades, você já perdeu na vida por causa de medo? E lembre-se que o medo tem várias vertentes. Vergonha e timidez são formas de medo. Na verdade, até uma das formas mais paralisantes, medo da crítica. Pessoas muito severas, muito críticas, muito exigentes, costumam ficar totalmente paralisadas porque morrem de medo da crítica. E o interessante é que isso nem sempre é consciente, sabia? Às vezes a pessoa acha que ela não tem tanto medo assim da crítica, mas é exatamente isso que paralisa os seus projetos. Leva a pessoa de uma forma ou de outra a ficar na procrastinação, ter um monte de ideia na cabeça e não realizar nada. Faça uma boa avaliação e veja se esse não é o seu caso. Porque se você pensar bem, se você não tivesse medo nenhum, como será que estaria a sua vida? O que ela teria de diferente? O que será que ela teria de melhor? Se você der uma boa pensada, você vai ver que deixou de fazer muita coisa. E o meu objetivo aqui hoje é justamente mostrar para você que o medo, claro que numa certa dosagem ele é até ótimo, né? O medo, na verdade, ele existe para nos impedir de sair por aí fazendo qualquer bobagem, né? Ele existe para que não hajamos com imprudência, ele existe para nos proteger, não é? Mas quando ele começa a acontecer de uma maneira assim, não tão natural, não tão saudável, né? Como uma forma em forma de pensamentos, começa a nos dominar, a tomar a nossa mente, a tomar as nossas ações e nos paralisar na vida, nos levando a ter uma vida assim, sem cor, sem graça. Se a gente pensar bem, se a gente for analisar, eu não sei se esse é o seu caso, mas a maior parte das pessoas leva uma vida insatisfatória, trabalha numa atividade que não gosta, está ao redor, né, se relaciona com pessoas que não a deixam feliz, levam uma vida cinza. Eu costumo chamar até de mofada. Será que a sua vida se enquadra nisso? Será que a sua vida e as suas atividades, ou os seus relacionamentos, ou o seu dia a dia estão mofados? Nossa, isso é uma coisa muito triste. E o pior de tudo é que o tempo vai passando e se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não tiver a escolha e a dedicação, o empenho para sair dessa situação, 10 anos se passam, 20 e até mais,
e a nossa vida continua cinza. Na verdade, sair dessa situação tem que ser realmente uma escolha, e tem que ser uma escolha consciente. Então a próxima pergunta que eu faço para você é: até quando? Até quando você vai postergar os seus sonhos? Até quando você vai postergar as suas atividades? Até quando? Porque o pior de tudo não é você já ter perdido várias oportunidades. O pior de tudo é quando você continua perdendo. Já parou para pensar nisso? Porque tem gente que diz que a oportunidade bate uma vez só na nossa porta. Eu discordo totalmente disso. Eu costumo dizer que sim, aquela oportunidade pode bater uma vez só na sua porta. Porém, a vida é muito rica, muito ampla, muito dinâmica e muito cheia de possibilidades e oportunidades. A todo momento nós temos oportunidades batendo a nossa porta e podemos sim, no momento em que realmente nos empenharmos nisso, mudar a nossa vida e colocá-la em direção àquilo que queremos. O importante é não desistir. E sobre isso, eu vou ainda falar alguma coisa de acordo com as experiências que eu tive, né? E quero aproveitar esse momento para me apresentar. Eu sou Márcia Sakovic, entre outras coisas, organizadora técnica da Conferência Global 21 Minutos para Mover Você. E ao longo da minha vida, eu sempre fui buscando autoconhecimento e também superação. Eu entendi que o medo paralisa a maioria das pessoas, não é? E eu nunca pude deixar isso acontecer comigo. Então eu vou inclusive mostrar algumas atividades de como que eu fiz ao longo da minha jornada para ir superando o medo, e vou tentar mostrar para você alguns parâmetros que você pode seguir para modificar a sua vida. Porque pior ainda do que continuar deixando a sua vida como está, é pensar nas pessoas que você ama, que estão sujeitas a essa paralisação, né? As pessoas que você ama, que dependem de você, também estão sendo prejudicadas. E não só as pessoas que estão próximas de você. Na verdade, quando você deixa de realizar, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você faz alguma coisa boa, poxa, você beneficia muitas pessoas. É incalculável a abrangência que isso toma, não é? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o primeiro medo que você tem que perder é o medo de conhecer a si mesmo. E para isso, eu vou mostrar aqui nessa foto. Essa foto é simbólica, claro. Eu estava num ritual xamânico e ao longo dos últimos anos eu investi pesadamente em autoconhecimento. Na verdade, o que me levou a isso, e eu costumo dizer que geralmente tem um fato que leva a isso, né? No começo do ano 2000, eu descobri e tratei um câncer de tireoide. Eu trabalhava numa empresa multinacional americana e aquela coisa, horário convencional, segunda a sexta, horário comercial, né? Eu ficava dentro do escritório. Quantas não foram as vezes que ao sair para almoçar, ou mesmo no final da tarde, eu ficar surpresa que o tempo havia mudado, por exemplo, né? Quando entrei no escritório, estava um sol danado e de repente eu saí para almoçar, o tempo tinha mudado, estava chovendo completamente e eu sequer tinha me dado conta, porque eu ficava tão focada nas atividades, né? O prédio era blindado porque existia aquela iluminação artificial, aquele ar condicionado artificial, tudo artificial faz com que você vá realmente pouco a pouco, dia a dia,
perdendo contato com a natureza, perdendo contato com o mundo lá fora. E você acaba ficando daquele jeito que eu falei, mofado, sabe? E nessa ocasião, eu trabalhava nesse escritório, descobri o câncer, e aí então eu recebi 90 dias de licença. Até então, até esse momento, eu não me preocupava em nada com autoconhecimento, com realização de sonho. Na verdade, eu sequer pensava nisso, porque a minha vida era tão, assim, tão igual, tão monótona, tão na maré, sabe? Que eu realmente nem pensava nisso. E na verdade, quando eu tirei esses 90 dias de licença, como eu acabei só descobrindo que realmente era um câncer depois que eu fiz a cirurgia, acho que talvez por isso, isso não me afetou muito. Não foi uma coisa que eu fiz o que eu tinha que fazer e depois de alguns dias eu estava já assim me sentindo bem, mas eu ainda tinha bastante tempo de licença pela frente. Então eu resolvi fazer uma viagem. Eu estava noiva naquela época, estava para casar. O meu namorado tirou férias no trabalho dele e a gente acabou indo fazer um passeio gostoso na ilha de Comandatuba e tal. E eu me lembro que no dia da viagem, nós chegamos no aeroporto, né? Embarcamos no avião e naquela época as companhias aéreas ainda ofereciam jornais do dia para a gente ler. Isso foi no ano 2000, em janeiro de 2000. E a aeromoça trouxe um jornal para mim, eu peguei. Quando eu abri o jornal, estava lendo, de repente um raio de sol adentrou pela janelinha do avião, porque isso era 9 e pouco da manhã de uma terça-feira. Eu li na folha do jornal: São Paulo, dia tal de janeiro de 2000, terça-feira. E parece que aquele raio de sol que entrou pela janela de alguma forma iluminou a minha consciência de uma maneira diferente. E então eu me dei conta que em plena terça-feira útil, lá estava eu, viajando, fazendo um passeio, vendo o sol brilhar. E aquilo para mim foi tão assim, tão diferente, né? Eu que passava os meus dias presa no escritório, sem saber nem que temperatura estava fazendo lá fora, se estava frio, se estava calor, se estava sol, se estava chovendo. Aquilo me deu uma sensação, um brilho especial na vida. E eu costumo dizer que daquele dia em diante, eu passei a ver a vida de forma diferente. Eu passei a entender que não vale a pena ficar perdendo tempo. E eu não vou dizer para você que foi fácil, não, e nem que foi rápido também. Mas a partir daquele momento eu me desencaixei totalmente do normal. Porque eu vou te falar uma coisa: conhecer a si mesmo e buscar a sua felicidade é totalmente antinormal. Eu estava dizendo que geralmente as pessoas que seguem isso têm um motivo. No meu caso foi o câncer, né? E eu costumo dizer que essas coisas que acontecem, e por isso, se você está passando por alguma situação difícil, seja qual for, na área de saúde, de relacionamento, financeira, seja onde for, tenta olhar para isso como um corretor de rota. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e levam a gente a sofrer de uma maneira tal, mas eu acredito muito que isso acontece com o objetivo de fazer a gente entender alguma coisa, aprender alguma coisa e, como foi o meu caso, ter um novo olhar sobre a vida e passar a fazer o novo, né? Passar a fazer coisas diferentes. E isso não é normal. Você sabe o que significa as coisas serem normais? Porque é assim, existe o natural, que é da natureza do corpo, que é da natureza do planeta, enfim, que é o natural. E existe o normal, que é aquele
que é fundamentado por normas. E nós temos a tendência de levar o normal como o certo. Tem que ser normal, não pode ser não normal, né? Entretanto, depois que eu passei por essa situação e mudei o meu olhar de vida, eu inclusive passei a me interessar muito por assuntos que diziam respeito ao ser humano como um todo, né? Não só o corpo físico que a gente se alimenta, né, de comida, em termos de comida que a gente se alimenta fisicamente, e trabalhar, pagar conta, enfim. Existe algo além disso, que diz respeito inclusive à nossa saúde, né? E fiz muitos cursos, passei a me interessar assim, eu li muitos livros, eu fiz muitos cursos e eu acabei fazendo inclusive uma pós-graduação pela Unipaz, Universidade da Paz em São Paulo, que falava que tem uma coisa chamada normose. Normose é aquilo que todo mundo considera normal, aliás, é normal, todo mundo considera certo e ninguém questiona a respeito. Exemplo, fumar. Fumar é normal. É normal, certo? É permitido, é legal, é lícito e as pessoas optam por fumar ou não. Se elas quiserem fumar, elas vão na padaria, compram um cigarro, fumam. Entretanto, se você parar para pensar, se você parar, botar um olhar, uma consciência diferenciada e raciocinar, fumar é um absurdo. É completamente antinatural. Você se intoxica, você ingere milhares de substâncias tóxicas. E o pior, é uma coisa que você faz continuamente, diariamente, e está tudo bem, você não pensa sobre isso. E normose é isso, não é? E o medo também é uma normose. Aliás, uma pesquisa aponta que nos dias de hoje nós sentimos pelo menos 10 vezes mais medo do uma coisa que é chamado marketing do medo, não é? E é interessante como paradoxalmente hoje em dia, apesar da gente ter tanta facilidade, ter tanta informação, ter tanta ferramenta, ter tanta possibilidade de mudar a nossa vida, ao mesmo tempo a gente não muda. Por quê? Porque temos medo. Então agora eu quero mostrar para você o que eu costumo fazer para vencer o medo. Veja, eu não estou dizendo para você fazer isso também, mas você pode mensurar de acordo com as suas possibilidades para ver como se isso se encaixa melhor a você. Mas eu particularmente gosto de fazer coisas completamente diferentes do normal e cada vez que eu faço uma atividade assim, eu descubro alguma coisa. Por exemplo, certa ocasião eu fui fazer rapel. Se você conseguir enxergar bem ali, eu estou realmente com muito medo, o instrutor está inclusive com a mão no meu peito tentando me equilibrar e me acalmar, porque essa é uma atividade que dá muito medo mesmo. Porém, fazendo essa atividade, eu entendi que quando nós fazemos uma coisa tão radical assim, a gente como que ensina o nosso próprio corpo, a gente ensina os nossos elementos, os elementos vivos que vivem em nós, nossas células, nossas glândulas, nossos hormônios, a aprender uma nova possibilidade. Ou seja, isso nos tira daquela rotina maçante, daquela rotina massacrante. Então, de vez em quando, é importante que a gente faça coisas diferenciadas. E aí eu gostei tanto de fazer o rapel, que eu acabei repetindo isso várias vezes. E eu entendi que, por exemplo, a nossa vida vai acontecendo de acordo com aquilo que a gente alimenta. Então, neste caso, eu passei a alimentar essa nova possibilidade. E coincidentemente ou não, né, depois das várias vezes que eu fiz,
Aí aqui mostra, inclusive, um lugar ainda mais alto, as outras vezes foram todas no mesmo lugar, aqui eu estou num lugar muito mais alto, ou seja, eu fui ampliando o exercício. E aí, não que eu não parasse de sentir medo não, tá? Eu continuei sentindo medo, mas eu fui aumentando o grau de dificuldade para ensinar para mim mesma que eu posso avançar, que eu posso seguir em frente. Já aqui nessa ocasião, foi quando eu estava sobrevoando o deserto de Nazca, neste aviãozinho. Ele é realmente muito pequeno, muito instável e dá muito medo também. E quando o avião começou a subir, eu quase entrei em pânico, assim, começou a me dar um desespero. E aí eu, na conversa comigo mesma lá dentro, cheguei à conclusão que o contrário do medo não é a coragem. Porque eu estava sentindo ao mesmo tempo muito medo e ao mesmo tempo eu estava com coragem, porque eu estava lá. E eu consegui enxergar essa diferença, né? A gente às vezes tem a tendência a achar que o contrário do medo é a coragem, e não é, porque eu estava sentindo os dois ao mesmo tempo. E na verdade eu só consegui relaxar quando eu senti confiança. Ali eu descobri que se você quer eliminar de vez o medo que te paralisa, você precisa de confiança. Confia nos seus projetos. Confia na espiritualidade, confia na conspiração do universo e principalmente confia em você, confia na tua ideia, confia, porque a confiança é o que te leva. E se você unir a confiança com propósito, aí esse é o melhor antídoto contra o medo. Confiança e propósito. E segue. E aí estou eu lá com a minha irmã voando, né? E foi muito legal esse aprendizado. E aí, de novo, eu passei a ampliar, né? Aí já é um helicóptero, mas ele também é bem instável, também dá um pouco de medo. Mas eu fui, como sempre, encontrei uma possibilidade de vencer o medo e passei a ampliar. Tá aí eu voando lá no helicóptero, e que também é bem gostoso. E aí eu fui para uma atividade mais amedrontadora ainda. Eu fui saltar de paraquedas. E foi muito legal o aprendizado que eu tive, porque foi assim, eu participava de um grupo nessa época de desenvolvimento pessoal, de superação, e eu fiquei sabendo que ia ter essa atividade opcional, claro, para quem quisesse, incluída no programa, que seria saltar de paraquedas. Eu fiquei sabendo mais ou menos um mês antes. E nesses 30 dias eu passei da decisão de vou saltar para a decisão de imagina, eu não vou saltar de jeito nenhum, pelo menos umas 700 vezes. E aí foi muito interessante, porque no dia que chegou a hora de decidir mesmo, que foi no dia anterior à noite, o pessoal da organização do salto de paraquedas foi no hotel onde nós estávamos para esclarecer dúvidas, dar mais informações e tal. E eu vi fotos de pessoas saltando. E eu percebi que quando as pessoas... E eu já tinha decidido não ir. Não vou. Algumas outras pessoas do grupo também não iam. Mas quando eu vi as fotos, eu vi que as pessoas pulavam e sorriam. Sorriam imediatamente, naturalmente elas sorriam. E aí eu peguei e falei assim, nossa, imagina, eu vou perder isso, deve ser muito legal, eu estou aqui, a oportunidade é aqui, agora. Eu vou perder por causa de medo, de jeito nenhum, poxa, logo eu, né, que treino superar o medo assim. E aí eu aprendi uma coisa muito importante. Quando você toma uma decisão blindada, nada mais te perturba. Ou seja, quando eu vi as pessoas sorrindo e falei, eu não vou perder isso de jeito nenhum, eu decidi, eu vou. E agora eu não estou mais na dúvida, eu vou. E nada mais vai me fazer mudar de ideia. E aí eu percebi que desse momento em diante, quando não vinha os mais e se, né, aquelas elucubrações da mente e do medo vinham, eles não conseguiam me atingir mais, porque eu já tinha decidido que ia e realmente eu fui.
E no treinamento anterior ao salto, o instrutor ainda perguntou para mim, e aí, como é que tá? Eu falei para ele assim, ele falou assim, e aí, como é que tá? Tranquilo? Eu disse assim, olha, tranquilo não tô não. Eu estava bastante tensa, tranquilo eu tô realmente, mas eu tô decidida. E aí eu fui, saltei e cara, eu não sei se você tem coragem de fazer isso, mas eu recomendo muito, assim, foi uma das melhores experiências da minha vida, realmente muito gostoso. Foi bom demais. Aí eu passei a fazer outras atividades também. Aqui eu estou fazendo mergulho, aqui eu estou numa caverna, né, subterrânea. Aliás, linda essa caverna, e bonito. Aqui eu estou fazendo paintball, pode não parecer uma atividade assim tão assustadora, mas tanto que eu não quero fazer mais. Cara, esse daqui é meu filhinho, com uma cobra no pescoço, porque o legal também é você fazer isso. Quando você avança, você leva as pessoas que estão com você. E esse meu filho é muito legal, porque ele é muito interessado em fazer esse tipo de coisa também. E isso também amplia a gente, porque aí é um exercício mais forte ainda. Aqui ele de novo com a cobra, voltou para o meu mergulho, eu com a cobra, mergulho de novo, cobra, cobra, filho com a cobra, a gente na caverna, a gente mergulhando, enfim, várias atividades pisando em brasas. Cara, quando eu vi essa fogueira, eu falei assim, ai meu Deus, que medo, olha o tamanho do fogo. Mas em seguida, eu consegui. Passei 3 metros de brasa descalça, não queimei o pé, é espetacular. E aí, enfim, fui esquiar na neve, enfim, é uma constante. Eu vou sempre fazendo essas atividades, vou sempre buscando coisa. Aqui eu andando na brasa para provar que é verdade, porque ela sou eu. Rapel de cachoeira, que se chama canyoning, enfim. A minha sugestão para você é, quer vencer o medo? Entre em ação, exercita, faz alguma coisa, treina, vai treinando. E não precisa ser coisas tão radicais assim, tão anormais assim. Pode ser coisas pequenas, por exemplo, se você tem medo de insetos, tem medo de barata, tem medo de aranha, sabe o que você faz de uma forma bem tranquila, bem segura? Pega imagens na internet, joga lá no Google imagens de insetos e olha para eles, encara o seu medo, de maneira segura, lógico, encara o seu medo e vai se percebendo, e aí entra o autoconhecimento de novo, não tem jeito. Se você é muito tímido, treina a perguntar as horas, qualquer coisa simples assim, abordar pessoas, perguntar as horas, pedir uma informação, qualquer coisa. O importante é que você entre em ação, porque além da confiança e do propósito, o outro antídoto arrasa medo é a ação. Portanto, eu agradeço a oportunidade, agradeço a sua audiência, foi um prazer enorme estar aqui. E se você quiser me fazer qualquer pergunta, por favor, mande um e-mail para marcia@21minutos.com.br, que olha, eu não prometo que eu vou responder rápido, tá? Mas eu prometo que eu vou olhar todos os e-mails e na medida do possível eu vou respondê-los. Qualquer pergunta que você queira fazer, então manda um e-mail marcia@21minutos.com.br. Obrigada pela sua audiência e até!